Oi pessoal, bom dia. No tutorial de hoje eu vou me basear no efeito legal que eu vi no canal de Paulo F. Abreu, que é o efeito de um cubo rolando numa superfície. Eu vou usar a versão 4.1 para demonstrar a vocês como é que a gente pode chegar no efeito parecido. Eu dei um pulinho lá no canal do Paulo F. Abreu, vocês vão encontrar algumas coisas interessantes sobre o Blender e também sobre CorelDRAW e outros aplicativos gráficos. Eu vou utilizar um objeto cúbico, vou olhar de frente. Vou usar o atalho GZ1, coloco ele em cima da superfície. Para poder fazer parte do nosso experimento, eu vou utilizar aqui um objeto empty do tipo cubo. Vou deslocá-lo também pelo eixo Z, GZ1, para que ele ocupe todo o espaço do objeto cúbico. E vocês vão ver que eu tenho um empty na outline e tenho um objeto cúbico. Só que eu quero atrelar esse cubo ao objeto empty. Então eu seleciono primeiro o cubo e com Shift eu posso selecionar aqui a borda o objeto empty, ou posso vir aqui também na outline, tá? Usando o Ctrl P, eu gero o parentesco de um com o outro. E vou dar o nome para esse empty aqui de cubo. Repare que se eu usar em perspectiva e utilizar uma rotação aqui em Y, o cubo vai ficar girando independente do objeto empty que atribuímos para ele. Mas se selecionarmos o objeto empty e rotacionarmos, ele vai trazer o cubo arrastando para fazer esse efeito de rolamento. Usando um plano desse exemplo, vou usar esse plano aqui. No momento que eu tento arrastar esse cubo aqui com a rotação RY, vocês vão ver que o cubo vai atravessar a malha do objeto plano. Então vamos ver como é que a gente consegue fazer o efeito para fazer esse cubo rolar sobre essa superfície sem criar esse atrito invadindo o espaço do plano que está embaixo. Vou excluir esse plano aqui que eu não vou querer para não atrapalhar e eu vou me basear no que está aqui na collection. Vou aproximar, trazer a área para esse ponto. Vou usar a visão raio-x e aqui eu vou adicionar um objeto do tipo empty plane axis. Vou usar o S de escala para diminuir, ativar o move e vou trazê-lo bem aqui para essa pontinha, como se ele encostasse aqui, ó. Vamos olhar aqui pelas transformações para que a localização seja 1 metro, que é justamente esse quadrante daqui até o ponto em que ele está. Agora eu vou fazer algumas cópias desse empty para poder atrelar aí no nosso efeito. Então eu vou usar o Shift D, eixo Z, 2 metros. Veja que eu coloco com Enter o nosso segundo empty aqui. Então, para o primeiro que nós criamos, eu vou dar o nome de 1. Esse segundo agora, vou dar o nome de 2. Vou fazer uma cópia dele usando Shift D. Vou arrastar pelo X, menos 2 metros. E a gente coloca ele aí no canto superior esquerdo, Enter. Vou mudar o nome aqui para 3. Para fazer outra cópia, eu vou usar Shift D, Z, menos 2. Eu coloco ele no canto inferior esquerdo, tá ele aqui, ó. Vou chamá-lo de 4. Vamos precisar fazer mais 2. Então vou usar o Shift D, X, 2. Eu coloco ele em cima do primeiro. Dou Enter e vou chamá-lo de 5. Por último, vou usar o Shift D, Z, 2. Coloco cá em cima, junto do segundo. Enter e vou chamá-lo de 6. Agora nós vamos parentear todos esses empties, começando do último com o objeto principal, que é o empty chamado cubo. Tá? Como? Eu vou baixar aqui a outline para ficar mais fácil. Eu vou selecionar na outline primeiro o empty 6, que foi o último, e com Shift pressionado seleciono o cubo, que é o empty. Veja que ele ficou com um tom laranja, escuro. Vou usar o Ctrl P e vou usar aqui o Set Parent Tool com modo objeto. Vou repetir esse processo selecionando o quinto empty e com Shift pressiono o sexto aqui, ó. Vou usar o Ctrl P, Object. Vou fazer a mesma coisa selecionando o de cima, que é o 4, com Shift o de baixo, que é o 5, Ctrl P, Object. Vou utilizar aqui a seleção do terceiro empty, com Shift seleciono o de baixo, Ctrl P, Object. O segundo, Shift seleciono o de baixo, Ctrl P, Object. E por fim seleciono o primeiro e o segundo empty aqui embaixo, Ctrl P, Object.
vocês vão ver que eu tenho uma diversidade de parentes criadas, que vai até o objeto principal, que é o cubo. Nós vamos começar selecionando o primeiro empty, está de cima, vamos vir na timeline, e aqui nas transformações, nós vamos utilizar a rotação, tendo como base quem? A rotação ao eixo Y. Por que o Y? Se vocês olharem aqui em cima no gizmo, é o eixo que está apontando para a nossa direção. Então eu quero que o cubo rotacione nessa condição do eixo Y. Com o primeiro empty selecionado, no frame 1, eu vou começar com esse valor de Y em 0. Eu clico aqui no Animate Property, ele vai gerar uma chave aqui no frame 1. Ainda com o empty 1 selecionado lá em cima, eu vou até o frame 30. Eu quero atribuir para ele uma rotação de 90 graus. Então eu mudo esse valor aqui para 90, dou Enter e clico nessa chavinha aqui do lado. Ele cria a segunda chave. Agora eu vou pular para o empty número 2. O empty número 2, eu quero que ele comece com esse Y em 0, no mesmo frame que eu terminei o outro. Então eu clico aqui, deixo em 0, ele cria a chave, vou andar até o frame 60 e vou usar 90 graus. Enter, crio uma chave. Vou usar aqui o scroll só para vocês poderem ver, tá, pessoal? Aqui no frame 60, eu vou selecionar o terceiro empty. Veja que ele está em 0, vou gravar uma chave com ele aqui, vou no frame 90, vou alterar o valor para 90 graus e vou clicar nessa chave aqui de animação. Vamos então selecionar o frame 4. Aqui nós vamos usar em 0, a primeira chave dele. Vamos em 120, veja que eu estou pulando de 30 em 30, tá, pessoal? Para ficar um rolamento interessante. Aqui no 120 eu vou usar 90 e vou clicar no pontinho. No frame 120 nós vamos agora selecionar o quinto empty. Vamos deixá-la em 0, vamos correr 30 frames aqui, seria 150, vamos alterar para 90 graus, clique para gravar a chave. Ainda no 150, vamos correr até o empty sexto, salvamos a chave dele em 0 graus e no frame 180 nós vamos dar um giro de 90 graus. E gravamos a última chave. Se eu voltar à animação agora, vocês vão ter de forma interessante, olhando pela vista sólida, sem o raio-x, o nosso objeto empty rolando. Vocês vão perceber que eu tenho um movimento sem atravessar o plano. Então, se eu colocar um plano aqui na área e estendê-lo pelo eixo X, SX, SY, agora notem que o nosso cubo vai rolar sobre essa superfície sem invadir a malha que está embaixo. Quero lembrar vocês que a velocidade aqui de cada empty desse vai depender do distanciamento que vocês vão dar aqui, entre a primeira chave 0 e com 90 graus. O distanciamento para 10, notem que esse primeiro movimento vai sair bem rápido, ó. O outro vai sair lento. Se eu quiser mudar a segunda chave também, eu pego a animação dele, pego a segunda chave e arrasto para um valor bem próximo. Vou deixar aqui em 40. Então vejam que no início eu vou ter 2 rolamentos rápidos e depois rolamentos lentos. Esse distanciamento vai fazer com que vocês controlem a velocidade desse efeito, que eu acho interessante. Espero que sirva para algo que vocês queiram inserir aí dentro de um projeto. Bom proveito e até um próximo tutorial.